Nós viemos aqui para adorar a Deus e para escutar a sua voz. Embora tenha muitas dificuldades, o som queira dar problema, mas não importa. Nós estamos aqui para adorar. Não importa o que aconteça, o nome dele vai ter que ser glorificado neste lugar. Nós vamos ter que sair daqui cheio do seu poder, porque o Senhor está aqui neste lugar e ele vai falar ao teu coração. João capítulo 4, versículo 43. Eu não gosto muito de pregar com esse microfone aqui não, mas vou dar um jeito aqui. Amém? E 2 dias depois, partiu dali e foi para a Galileia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que fizera em Jerusalém, no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. E ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum, ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. E disse Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que horas se achara melhor? E disseram-lhe: ontem às 7 horas a febre o deixou. Então, pois, o pai que era aquela... Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Pode sentar. Fecha os teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, está aqui o teu povo, Senhor. Está aqui pronto para escutar a tua voz, Pai. Depois de ter te adorado, depois de ter te exaltado, agora nós queremos escutar a tua voz, Senhor. Fala conosco, coloca por terra todo o empecilho, Pai, que atrapalha os teus filhos de entender a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vocês lembram que domingo passado eu falei que nós temos que ler a Bíblia como se fosse uma história. O que é história? História é aquilo que se passou em uma certa época e que a gente fala e que existiu. Ou seja, as histórias que nós aprendemos na escola foi algo que aconteceu e nós sabemos disso. Nós temos que estudar a Bíblia da mesma maneira que nós estudamos a história dos colégios. Nós temos que estudar isso aqui sabendo o que aconteceu. E nós temos que tentar praticar aquilo que nós aprendemos aqui. Então, para chegar até o texto, eu tenho que voltar um pouco e... Como eu preguei sobre as bodas em Caná, no capítulo 2, mais na frente Jesus saiu daquele lugar e voltou para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, o que foi que Jesus encontrou? Encontrou um povo fazendo da casa do Senhor de comércio. Chegando lá, o povo vendendo as coisas, comercializando mercadorias. Então Jesus chegou e chutou o pau da barraca. Jesus chegou virando tudo lá e falou: não faz a casa de meu pai de comércio,
Porque o povo estava cego. O povo estava tratando a casa do Senhor de qualquer maneira. E o Senhor tem me incomodado em relação a isso. Será que nós temos tratado a casa do Senhor de qualquer maneira? Será que nós temos dado a reverência que esse Deus merece? Ou nós temos tratado Ele de qualquer jeito? Não só aqui, mas lá fora principalmente. Porque é onde mais se exige da nossa perseverança. Mais se exige do que nós sejamos um crente de verdade. Muitas vezes nós somos testados, igreja, lá fora, e nós não passamos no teste. Então Jesus chutou o pau da barraca. Mais na frente um pouco, Jesus estava sozinho e chegou um certo Nicodemos. Quem é Nicodemos? Alguém sabe quem é Nicodemos? Ninguém sabe quem é Nicodemos? Nicodemos era um doutor da lei. Ou seja, se fosse nessa época, Nicodemos era o mais alto patamar que ensinava na época. E ele se converteu. Só que ele se converteu, mas ele ficava procurando Jesus às escondidas. Porque se ele procurasse Jesus, todo mundo sabendo, ele ia perder o seu patamar na sinagoga. Porque nós sabemos que os fariseus não acreditavam em Jesus. E Nicodemos, ele acreditava, porque ele viu os sinais. E ele falava, não tem como uma pessoa fazer tantos sinais assim se Deus não estiver com ele. Não tem como, porque ele conhecia a palavra detalhadamente. Então, certa vez ele foi ter com Jesus de madrugada. Tiveram uma conversa bastante interessante. Vamos ver aqui um pouco. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Aí, como nosso Jesus tem uma inteligência sobre-comum, porque ele era um doutor da lei, Jesus falou assim, ó, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E disse Nicodemos, como pode um homem nascer, sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Aí Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não entra no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Interessante, Jesus falando do vento aqui. Hoje eu conversando com a Bia, aí ela falou que estava... Aonde era, Bia? Tu estava aprendendo filosofia, era? A Bia estava tendo aula de filosofia, aí o professor falando lá, todo bichão, todo exaltado, diz que a gente tem que crer no que a gente consegue apalpar, no que a gente consegue ver. E sei quem age dessa maneira é quem não tem fé. Aí a Bia disse que falou assim, porque ele disse que só é pra gente acreditar que existe aquilo que a gente pode pegar, aquilo que a gente pode sentir, apalpar. Aí a Bia, professor, e o vento? A gente não sente, ou a gente não vê, mas a gente sente e sabe que ele existe. Ele não teve resposta. Porque a gente pensa que esses professorzão aí, ó, que ensina
os nossos filhos, que faz faculdade a ser incrédulo, ele não tem resposta para tudo não, igreja. Eles são limitados. Só precisa ter alguém com um pouco de conhecimento de Deus. E a Bia disse para mim que nem conhecia a Deus direito. Não foi, Bia? Tu falou para mim? E eu, Bia, tu falando isso aí, ela falando e testificando aquilo que eu ia falar. Então, eu estou trazendo para vocês aquilo que ela conversou comigo. Aí Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre em Israel e não sabe isso? Como é que pode? Imagina os que tu ensina. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e o que testificamos, o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e tu não creste, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Jesus estava falando das coisas terrenas e o homem não estava entendendo nada. Imagine se ele fosse falar das coisas celestiais. O homem é limitado. Ele pode ser o homem mais inteligente do mundo, pode ser cientista, pode ser o que for, pode ser filósofo, mas é limitado. Se Deus falar um pouco do seu conhecimento, o homem não entende nada. Certa vez Jesus disse assim, Senhor, eu te agradeço por o Senhor entregar esses pequeninos e ocultar dos sábios. Então tem coisas que Ele entrega só para nós, igreja, para aqueles que buscam a Ele. E esses que acham que é sábio, a palavra já diz, Deus usa os que não são para confundir os que são, usa os que não são sábios para confundir os que são sábios, que acham que sabe tudo. Aí Deus pega um doidinho, que nem nós aqui, e entrega um bocado de coisa. Aí o cientista fica besta. Como é que pode? Como é que pode? Porque eles não creem. Aquilo as coisas de Deus para o homem carnal é loucura. É loucura, igreja. Não adianta. Não adianta. Aí Jesus prossegue no final e diz assim, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque quanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então Jesus teve essa conversa com Nicodemos, uma conversa bastante interessante, que aquele homem talvez saiu sem entender nada, porque Jesus, ele falava em parábolas, e tinha hora que o pessoal não entendia. Até nós mesmos tem gente que fica pensando errado. Eu estava falando com a Bia, ela perguntou assim, Wilson, esse negócio de nascer de novo, perguntou de nascer de novo, foi? Como é isso aí? Nascer de novo. Aí eu vou falar sobre isso aí no culto, só que eu vou te explicar agora. Aí eu expliquei para ela. Aí eu vou explicar para vocês. O que é o nascer de novo? Nascer de novo, igreja, é quando a gente aceita Jesus. A gente se torna uma nova criatura. Aquele que não nascer de novo não herdará o reino de Deus. Aquele que não nascer da água e nem do Espírito não herdará o reino de Deus. Antes eu pensava, e eu sei que tem muita gente que pensa assim, que o nascer da água eu pensava que era o batismo. Só que, olhando as Escrituras, aquele que não nascer da água não entrará no reino de Deus. O ladrão da cruz, o que foi que aconteceu? Se arrependeu. Aí Jesus falou o quê? Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Será que aquele ladrão entrou na água? Será que ele foi batizado? Com certeza não. Então não é isso que Jesus está falando. Vocês vão entender o que Jesus está falando mais na frente aqui, quando ele encontra uma mulher. Porque Jesus, ele andava
e fazia a missão. Onde ele chegava tinha como pregar. E é da mesma maneira a gente, igreja. Às vezes a gente se pergunta, eu vou pregar para quem? Eu tenho certeza, onde tu chegar tem gente precisando escutar uma palavra. Só que a gente não está preparado. Mas Jesus, ele sempre estava preparado. Por onde ele andava, sempre tinha pessoas para escutar. E Jesus, ele foi andando. Mais na frente, então, ele tinha um destino. Só que para ele chegar a esse destino, ele tinha que passar por Samaria. Igreja, isso que eu estou fazendo, eu estou ensinando a Bíblia para vocês. Porque eu estou vendo aqui que o pessoal conhece pouco, viu? Aí o que é que tem a ver passar por Samaria? Por quê? O que é que significa isso? Samaria era inimigo. Os samaritanos eram inimigo do povo de Deus. Hoje em dia tem esse negócio de facção. Se passar por tal canto, quem é de uma facção, o que é que eles fazem? O que é que acontece? Mata, não tinha que lembrar do mesmo jeito. Se passasse no meio dos samaritanos, um judeu, era faca no metro. Então, Jesus tinha um destino para ir. Aí ele falou com os discípulos, vamos por dentro de Samaria. Aí chegando na entrada de Samaria, ele mandou os discípulos ir comprar. Vamos fazer umas comprinhas ali, do que nós estamos precisando, de comida, que eu vou ficar esperando vocês aqui na entrada. Aí na entrada de Samaria tinha um poço. Jesus ficou lá sentado no poço. Aí chegou uma samaritana. Vamos ler um pouco aqui. É o capítulo 4. Quem quiser acompanhar. Quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas quem batizava eram os discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto a uma fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. E disse-lhe Jesus. Aí a mulher veio tirar água. Jesus, dá-me de beber. Aí ela. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu que pedirias ele, e ele te daria água viva. E disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tem nem com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? Jesus falava em parábola, mas o pessoal não entendia nada. És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio, dele, os seus filhos, o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu der, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Quem é a água? Que ele falou para Nicodemos? Quem é? Jesus. Jesus é a água viva. Aquele que não... Como é? Da água. Aquele que não nascer da água e do Espírito. Como é que nasce da água e do Espírito? Quando você aceita Jesus,
quando você crê no seu coração e confessa, instantaneamente o Espírito Santo desce. Aquele que não nascer da água é Jesus. O Espírito Santo desce. Quando você aceita Jesus, o Espírito Santo vem e entra e toma posse da sua vida. Mas é só quando aceita de coração e com toda a verdade. Porque o Senhor, Ele sonda o nosso coração. O Senhor fala: aquele povo me adora com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não adianta só falar não, igreja. Primeiro é aqui, ó. Depois eu confesso. Porque Deus, Ele sonda o nosso coração. Quando acontece isso, o coração e a boca, o Espírito Santo desce e toma conta da nossa vida. Aí nós temos que dar lugar para Ele agir. Então, a água viva que Ele fala é Jesus. E o Espírito é o Espírito Santo. Aí Jesus passou, conversou com a mulher, mas a mulher não estava entendendo nada. A mulher não estava entendendo nada. E disse-lhe Jesus. Aí disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água. Dá-me dessa água para que não mais eu tenha sede e não venha mais tirá-la. A mulher queria se livrar do trabalho. E disse Jesus: a mulher não está entendendo não. Ela não está entendendo. Aí Jesus: eu vou tentar. Porque a gente são muito limitados, igreja. Aí Jesus: como é que eu faço para conversar na mesma língua? Aí Jesus fez assim, ó. Disse Jesus: vai chamar o teu marido e vem tu e ele. Aí a mulher respondeu e disse: não tenho marido. Aí disse Jesus: disseste bem, tu não tem marido, porque tu tiveste 5 maridos e o que tu tem agora não é teu. Isso disseste com verdade. E disse a mulher: Senhor, vejo que tu é profeta. Jesus já desceu e ela já começou a entender. Porque às vezes Deus tem que mostrar o poder. Jesus tem que mostrar o poder dele para a gente acreditar, para a gente começar a entender. Porque às vezes a gente não entende nada. Então Jesus falou com a mulher e a mulher ficou encantada com ele. Ela ficou encantada e foi para a cidade, anunciou a palavra. Só que antes disso, os discípulos chegaram e ficaram admirados de ver Jesus conversando com a samaritana. Porque os discípulos também tinham um coração que não podia. Eles ficaram: ixi, além de ser uma mulher, ainda era samaritana, que era pior ainda. Porque o homem não podia conversar com a mulher não. O negócio era estreito. Só que a mulher entendeu a mensagem, foi, pregou em Samaria e o povo acreditou. Como é que pode? Os samaritanos acreditaram que Jesus era o Messias. Aí Jesus: eu vou lá para Samaria, vou passar 2 dias lá. Jesus foi, passou 2 dias. Aí quando Jesus estava indo embora, indo pois ter com o samaritano, e os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muito mais creram nele por causa da sua palavra. Aí eles diziam, um comentando com o outro assim, dizia assim, ó: já não é pelo que disseste que nós cremos, não é pelo que a mulher falou que nós cremos não, porque nós mesmos temos ouvido, sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Jesus anunciou a palavra, não fez nenhum milagre. Não fez nenhum milagre, não profetizou, anunciou a palavra. O povo creu. O que está faltando na igreja é isso. A gente pregar a palavra e o povo crer, sem precisar estar revelando nada. Porque muitas das vezes eu fico esperando uma revelação. Fala aí, Senhor. Mas Deus não quer falar. Deus não quer falar. Então eu tenho que escutar a palavra e praticar. Mas o povo de Deus está dormindo em relação a isso. Está dormindo. Tem gente buscando outra coisa.
que não é a palavra. Tem gente buscando bênçãos. Mas nós sabemos que o Evangelho não é assim. Nós sabemos que o Evangelho, a gente tem que passar para o próximo, não querer receber. A gente tem que passar. A gente tem que aprender isso aqui para passar. Porque os crentes estão com uma visão muito terrena. Muito terrena. Jesus falou: tu não creste nem nas coisas terrenas, quanto mais nas espirituais. Então Deus tem deixado de falar as coisas espirituais, porque a igreja não está preparada para escutar. Se escutar, vão se escandalizar. A gente se escandaliza com coisas terrenas, quanto mais com as coisas que precisam de fé para exercitar. Então chega a parte da palavra. Agora que vai começar a pregação. Vocês já entenderam a trajetória que Jesus fez para chegar até o local. Então, e 2 dias depois que partiu dali de Samaria, depois de 2 dias que Jesus partiu de Samaria, foi a Galileia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Vocês sabem por que é isso? Por que é que um profeta não tem honra na sua própria pátria? O som está meio esquisito, tá não? Tá bom para vocês? Eu estou escutando aqui com eco. Eu estou escutando com eco. Glória a Deus. Então, porque Jesus, ele teve uma experiência não muito boa. Jesus chegou na sua cidade e o povo não creu, porque ele falou assim, ó: eu desci dos céus para fazer a vontade de meu pai. Só que o povo falou: esse aí não é o filho do José não, o carpinteiro, e da Maria? Como é que ele desceu do céu? O povo olhava carnalmente, mas Jesus falava em espírito. Não adianta nada eu estar falando em espírito aqui e quem está carnal não vai entender nada, mas quem está em espírito entende cada palavra. Certa vez, primeira vez que eu fui para um culto, foi naquela igreja ali da Maraponga, da Graça de Deus, parece. Internacional. Aí eu fui para satisfazer a vontade dela. E eu vou para a igreja. Aí eu fui de calção, de blusa de time e de chinela. Cheguei lá, sentamos na frente. Foi eu, Marcelo, ali e a Carla. O pastor pregou, vocês sabem o que é? Eu não entendi nada. Parecia que ele estava falando, era grego. Por quê? Porque eu fui carnal. Eu entrei do jeito, saí do mesmo jeito. Eu tento lembrar alguma coisa que ele falou, mas não lembro de nada. Aí eu fico pensando, a pessoa que está na carne, quem está em espírito lá fala em espírito, mas a pessoa na carne não entende nada. Então nós temos que vir buscar a Deus. A verdadeira adoração começa na nossa casa. Começa quando a gente acorda. Senhor, este domingo é separado para Ti, Pai. Pode ter outras atividades, mas o Senhor não vai sair da minha mente. Não vai sair. Só que tem muitos que passam o dia e não lembram nem que Deus existe. E vem para cá. E quer receber. Não tem como. Não tem como eu fazer dessa maneira. Não tinha como não. Eu assistia o jogo. Ficava assistindo o jogo. Se terminar o jogo eu ia para a igreja. Às vezes ia com raiva, porque o time perdeu. Chegava lá, queria receber. Como é que recebe? Não tem como não. As coisas de Deus é santa. A gente não pode tratar de qualquer maneira não. A partir do momento que eu passei a mudar as minhas atitudes, aí o Deus começou a derramar. Toma. Aí você fica, como é que eu não escutava isso antes? Por que era que eu não escutava? Talvez tenha pessoas se perguntando, por que é que eu não escuto a voz de Deus? Tu já experimentou mudar as tuas atitudes? Para tu ver o que é que vai acontecer? Então,
Jesus testificou que o profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, a Galileia, os galileus o receberam. Só que Jesus voltou para Galileia, ó, escuta aí, ó. Galileia era a cidade dele. Mas Jesus chegou na Galileia e os galileus receberam. Por que eles receberam? Porque viram todas as coisas que fizeram em Jerusalém no dia da festa. Porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde ele tinha feito a água virar vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Para nós entender melhor aqui, ó, eu tive pesquisando. Cafarnaum para Galileia era 30 quilômetros. Lá em onde ele mora é quantos quilômetros, Arlindo, lá? 30 quilômetros, é mais ou menos. Para a pessoa ir a pé, 30 quilômetros, eu acho que demora o quê? Vocês acham que demora o quê? 1 hora? 30 quilômetros? Eu acho que é um dia, viu? É 10 daqui por cento. É 30 quilômetros. É 3 vezes. Então, o oficial saiu 30 quilômetros atrás de Jesus, porque ele ouviu falar que Jesus estava ali. Como o filho dele estava enfermo, a palavra fala que era uma enfermidade de morte. Era uma enfermidade de morte. Aí ele, ouvindo que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele. Aí o homem chegou, rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho. Descesse é porque era tipo uma cidade mais baixa. A cidade que Jesus estava era mais alta, era tipo cidade montanhosa. Aí ele rogou que Jesus descesse com ele para curar o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Se não virdes sinais e milagres, não crereis. Jesus está falando no plural. Não virdes sinais e milagres, não crereis. Então ele não está falando só para o homem, ele está falando para todos que estão ali, ó. Se vocês não verem sinais e milagres, vocês não creem em mim. Aí o povo ficou... Porque Jesus, ele testa primeiro a gente. Antes de ele entregar a bênção, ele testa. Aí ele estava testando o homem para ver qual era a resposta do homem. Se fosse eu e tu, nós ia ficar logo cara lisa. É mesmo, a gente só vem por causa do milagre. Ia ter que assumir. Só que o homem, o que foi que o homem disse? Aqui o versículo 49. Disse o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Desce logo, Senhor, antes que meu filho morra. Aqui o homem estava mostrando que acreditava nele e não tinha visto nada não. Ele ouviu falar e ele estava crendo: Senhor, desce logo antes que meu filho morra. Aí Jesus ele se entusiasma quando ele vê uma fé. Quando ele vê fé, tem a palavra assim: será que quando o filho do homem voltar ele encontrará fé na terra? Porque é difícil ter fé na terra. Então quando ele vê uma atitude dessa, ele fica encantado. Aí Jesus disse o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. E disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. É mesmo que eu estou falando para a Janjan aqui, ó. Pode ir, teu filho vive, vai lá. Para a pessoa acreditar naquilo que ele está falando. Era fácil ter a certeza. Jesus falou: só vai, teu filho vive. Será que ele duvidou? E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E descendo ele logo, saíram ao encontro. No meio do caminho, já veio pessoas, já tinha gente atrás dele. Aí se encontraram.
os seus servos lhe anunciaram dizendo: o teu filho vive. Aí ele perguntou, porque às vezes a fé, vocês sabiam que às vezes a fé gera dúvida? A fé verdadeira, ela gera dúvida. Às vezes a gente duvida. Senhor, ajuda eu ter fé, Senhor. Eu acredito em Tu, mas ajuda a fortalecer essa fé. Quem já orou assim? Senhor, me ajuda a ter mais fé. A gente tem fé, mas a gente duvida. E a gente quer ter a certeza. E não é errado não isso aí. Então, quando anunciaram dizendo que o seu filho estava vivo, ele perguntou, o homem perguntou: pois a que hora o menino ficou melhor? Aí disseram: ontem, ó. Então vamos passar o dia todinho, ó. Então perguntou-lhe: pois a que hora se achara melhor? E disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Ele analisou, foi nessa mesma hora que ele falou. Então foi igual uma palavra, assim que Jesus falou, ó, foi igual uma flecha. O menino melhorou. Aí o homem perguntou que horas, que era para a fé dele. Aí ele e a família todos se renderam ao Senhor. Aí nós vamos começar a falar um pouco de fé. Eu estou quase pensando em dar uma queda aqui nesse fio. Deixa eu afastar mais aqui. Então eu separei 3 tipos de crença. Quem sabe o que é crença? Crença, eu tive pesquisando no Google. Crença é estado, processo mental ou atitude de quem acredita em pessoa ou coisa. Você pode acreditar em pessoa ou coisa, isso é uma crença. Mas em termos religiosos é o mesmo que fé. Crença é o mesmo que fé. Então, fé que precisa ver milagres o tempo todo para crer. Tem fé que precisa ver milagres o tempo todo para continuar crendo. Que fé é essa? É uma fé, só que ela precisa estar vendo direto para se manter. Quem era que tinha essa fé? Os discípulos. Quantos milagres aqueles homens viram? Muitos. Só que hoje Jesus andava nas águas. Quando era amanhã, os homens já estavam tudo incrédulos. Quando era amanhã, o barco estava afundando e eles estavam tudo com medo. Vocês estão entendendo? Era vendo milagre todo dia, porque a fé deles, no início da caminhada, né, precisava estar sempre vendo milagres para ela continuar em ativa. Outra é os galileus, que foi mencionado aqui. Os galileus creram, falei há pouco, creram em Jesus porque viram muitos milagres que Jesus tinha feito. Aí eles receberam ele e creram, porque viram muitos milagres. E uma pessoa que simboliza isso que eu estou falando, simboliza total, é Tomé. Tomé viveu 3 anos com Jesus. Viu tanta coisa, aquele homem viu tanta coisa, que se a gente visse o menos 1%, nós nunca mais esquecia. Então, Tomé, Jesus morreu, ressuscitou e apareceu para os discípulos. Só que Jesus apareceu, Tomé não estava. Aí os discípulos foram falar com Tomé: ei Tomé, o Senhor apareceu, Ele vive. Aí Tomé: eu não acredito. Tomé era verdadeiro.
Ele não era falso, não, é verdadeiro. Fosse eu, ia ficar fazendo média, né? Tomé, eu não acredito não. Eu só acredito se eu ver, e nem se eu ver, se eu tocar. Se eu pegar na ferida da mão e aqui, no lado. Aí eu acredito. Será que o homem era incrédulo? Depois de ver muitos milagres, que a fé dele precisava disso. Então, Jesus, ele escuta a nossa necessidade. Ele sabe da minha e da tua necessidade. Aí Jesus, eu tenho que aparecer para aquele homem, para a fé dele se fortalecer. Jesus aparece e estavam os 12. Aí Jesus deixa os 11 de lado e vai para o Tomé. Tomé, tu não acreditou? Aí ele, Senhor, já ficou crendo, né? Tomé não queria nem pegar. Ele fez só falar, mas ele não queria pegar. Já estava crendo, já, só em ver. Aí Jesus vem aqui, pega aqui. Pega no meu lado aqui. Quando ele pegou no lado, ele se ajoelha e fala, Senhor meu e Deus meu. Mas ele precisou pegar. E Jesus fala assim, em outra passagem, se o povo de Sodoma e Gomorra, vocês sabem o que é Sodoma e Gomorra, né? Aquela cidade que foi destruída por Deus, por causa da imoralidade. Aí Jesus fala, se aquela cidade tivesse visto o meu agir, eles tinham acreditado. Mas aqui, ó, os fariseus nenhum acredita e vendo o meu agir, nenhum acredita. E no dia do juízo, a mão do Senhor pesará menos para Sodoma e Gomorra do que para... É que nem o pessoal fala, que é verdade isso, ó, que o Senhor ele tem mais misericórdia do ímpio que não conhece a palavra e faz as coisas erradas do que um crente que conhece e faz a mesma coisa. O Senhor tem mais misericórdia com o ímpio, porque não conhece a palavra. E é verdade isso aí. Porque o crente está fazendo porque quer, o ímpio está fazendo porque não sabe. E qual é o outro tipo de fé? Segundo tipo de fé. Fé que não precisa ver nada para crer. Aquela fé que o cabo não precisa ver muita coisa para crer, não. Quem é que tem uma fé dessa? Aquele oficial lá, do rei, em que ele chega, o centurião. Centurião chega, Jesus está lá. Aí o centurião, Senhor, o meu servo, não é nem filho não, esse é servo. O meu servo está enfermo. Eu preciso. Não, antes ele, Senhor, eu quero falar contigo, que o meu servo precisa de uma cura. Ele está enfermo. Mas Jesus ele é muito sábio. Ele testa nós de toda maneira. Como ele sabia que aquele homem tinha fé, ele falou, vamos lá. E já falou logo assim, vamos lá. Aí o homem, não, precisa do senhor ir não. O senhor, eu não sou digno de receber o senhor na minha casa. Eu sou centurião, eu tenho 100 homens me servindo. Se eu falar uma coisa, eles obedecem. Se eu mandar ele ali, ele vai. Se eu mandar ele lavar meus pés, ele lava. Uma palavra tua vai resolver o problema. Será que não tinha fé? Aí Jesus olhou para ele. Eu nunca vi fé deste tamanho em Israel. Aleluia. Nunca vi fé desse tamanho em Israel. Então quer dizer, quem é o pai da fé? Abraão. Então a fé desse homem ultrapassou a de Abraão. Jesus disse, eu nunca vi fé igual a desse tamanho. Por esse momento a fé desse homem ultrapassou a fé do pai da fé, que era Abraão. Então, ele não precisou ver não. Ele apenas creu que uma palavra ia curar. Outra mulher é a mulher cananeia. Outra pessoa é a mulher cananeia, que chegou pedindo uma cura. Não, pedindo que o Senhor fosse expulsar o demônio da filha dela. Aí Jesus falou, não é lícito. Porque Jesus estava pregando para os apóstolos. E ela chegou tipo interrompendo. Ela era do outro, não era de israelita, ela era de outra cananeia, está dizendo. Aí ela chegou tipo interrompendo e pedindo
o Senhor e expulsar o demônio. Aí Jesus falou assim, ó: não é lícito tirar o pão dos filhos e lançar para os cachorrinhos. Aí a mulher: Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa dos donos. Aí Jesus: pode ir que o demônio já saiu. E hoje em dia a gente tem que botar a mão para tirar o demônio. Pode ir que o demônio já saiu. É essas coisas que eu fico vendo e analisando o que acontece hoje em dia, e fico vendo que não é segundo a palavra. Por que é diferente? Como foi que surgiu isso aí? Tem que colocar a mão para tirar o demônio. Jesus não colocava a mão não para tirar o demônio não. Ele fazia só falar. Ele chegou no Gadareno, foi o que ele disse. Jesus chegou, o demônio falou: ei, deixa a gente entrar nos porcos. Aí Jesus vai. Quando tem autoridade é desse jeito. Não precisa estar passando meia hora. Vocês estão entendendo? Porque expulsar demônio, igreja, para quem não sabe, é um dom. Não é qualquer um que expulsa um demônio não, viu? É um dom de Deus. Se você quer ver isso aí, vai lá em Coríntios. Você vai ver que é um dom de Deus. Não é qualquer pessoa que expulsa um demônio. Quando Deus lhe dá o dom de expulsar, você expulsa. O pastor Jessé uma vez falou uma pregação, no dia do meu batismo. Eu fui lá e ele dá uma palestra antes. Aí ele contando uma história. No dia eu não acreditei muito não. Só que quando eu comecei a ler a Bíblia, eu vi que era verdade. Ele disse que estava no interior, aí tinha um demônio manifestado na mulher. Aí o demônio estava dando um trabalho que ninguém expulsava esse demônio. Ninguém expulsava. Aí uma pessoa disse assim, ó: eu vou ligar pro fulano. Vou ligar pro fulano que expulsa. É um caba já, um velhinho já. Tu estavas nesse dia? Já era um velhinho. Aí o cara: eu vou ligar pro fulano. Aí ligou pro fulano. Quando o fulano estava vindo no meio do caminho, sabe o que aconteceu? O demônio falou: eu vou pegar o beco, porque esse que vem aí tem autoridade. Falou, e eu: vixe. Aí o que a palavra está dizendo? Uma palavra. Vai, o demônio já saiu. Vocês estão entendendo aí? E eu achava que era mentira. Só que quando eu vou ler a palavra, eu vejo que tem base, tem. Vocês estão entendendo? Quando a pessoa tem um dom, o demônio conhece, ele sabe. Só que quando não tem, vai inventar, é só para passar vergonha. Porque não sai. Não sai. A gente vê muitos pastores apanhando de demônio. É porque não tem um dom de expulsar. Outra fé que não precisou ver nada, apenas foi exercitada, foi a mulher do fluxo de sangue. A mulher ouviu dizer que Jesus ia passar. No meio da multidão, ela encarou a multidão. Mesmo não conseguindo nem andar direito, foi se arrastando. Mas o que foi que ela botou na mente? Qual foi o propósito que ela botou na mente? Quem é que sabe? Tem até um louvor, né? Se eu apenas tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Mas por que ela pensou em tocar na orla? Vocês sabem por quê? Porque ela estava impura. Se a pessoa estiver impura e tocar assim, a gente já estava impura igual a mim. Se ela tocar, aí ela ficou pensando assim: não, se eu tocar em Jesus, ele vai ficar impuro e o povo vai me lixar. Que eu vou deixar o homem impuro na frente de todo mundo. Então eu vou tocar só na orla dele, para não triscar nele, mas eu serei curada mesmo assim. Olha a fé da mulher. Vocês estão entendendo? E na hora ela tocou na orla e Jesus parou no meio da multidão. Aí Jesus para. Eu imagino Jesus andando assim, lotado. Você nem se conseguir se mexer direito. Que aí o Pedro fala assim, ó. Ele fala assim, ó: pera aí, alguém me tocou. Aí o Pedro fala assim, ó: Senhor, mas o povo te aperta e tu diz: quem me tocou? Então o negócio tá estreito, né?
Estava meio apertado. Aí ele, Pedro, tu não entende nada não, Pedro. Alguém me tocou com fé. No meio da multidão, uma pessoa tocou com fé. Como é que pode? No meio de uma multidão, uma pessoa toca com fé. E o Senhor sente. Pedro, de mim saiu o poder. Eu senti, alguém arrancou. Então a gente arranca o milagre com a nossa fé. A gente arranca o milagre com a nossa fé. Aí o Senhor falou, de mim saiu virtude. Aí a mulher ficou com medo lá. Depois você lê a história, que eu não posso falar muito não, senão não dá tempo. Aí a última fé é a fé que mesmo você vendo milagres, prodígios e maravilhas, ainda assim você não acredita. Que foi o que o Jonas falou no começo, os fariseus. Os fariseus viam tudo. Mas o que era que acontecia? Jesus expulsava um demônio, ele dizia o quê? Foi por Beelzebul. Ficava botando defeito. E não cria, não acreditava. Jesus curava um cego de nascença. Eles iam no cego, bora, disse que tu não era cego. Tu não era cego não. Aí o cara era cego. Era não, mas tu tá inventando. A gente chamar teu pai e tua mãe para provar. O cara foi chamar a mãe dele e o pai dele. Ele era cego de nascença. Não, os pais dele falam assim, ó. Meu filho já tem idade suficiente para falar sobre si. Ele já é de maior. E ele era cego de nascença. Só que eles não queriam dar o braço a torcer. Mesmo vendo, não acreditava. Essa é a terceiro tipo de fé. Mesmo vendo os prodígios, milagre e maravilha, não acredita. A gente sabe que hoje em dia existe, né? Tem pessoa dessa maneira. Então, não cabe a nós. Aí é entre eles e Deus. É que nem o Jonas falou. Não adianta a gente estar julgando ninguém, não. É entre ele e Deus. Eles que vão se acertar. No final das contas, a gente tem que fazer o nosso papel. Qual é o nosso papel? Pregar a palavra, anunciar a palavra, falar a verdade. Porque tem muitas pessoas que ficam distorcendo o texto da Bíblia, falam uma coisa sem ser. Quando uma pessoa fala algo da Bíblia para você, você vai lá e leia e peça o Espírito Santo que lhe... É isso mesmo que ele falou? Tá certo isso aqui? Porque às vezes, se a gente quiser distorcer isso aqui, igreja, a gente distorce. Se eu quiser levar para outro lado, eu levo. Porque, que nem os testemunhos de Jeová faz. Eles falam um versículozinho. Uma vez uma mulher falou que um deles falou assim, ó. Deus não é homem e nem filho do homem. Na palavra tem dizendo isso. Só que não é assim não. Está dizendo que Deus não é homem nem filho do homem? Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Aí já não tem nada a ver com... Vocês estão entendendo? Já muda o sentido total. Aí ele diz que Deus não é homem nem filho do homem, para dizer que, para negar a divindade de Jesus Cristo. Porque eles não creem que Jesus é divino. Eles acham que Jesus é um pé rabado, igual nós. Eles não dão a honra que Jesus merece. Quando viam um milagre, ficavam tentando inventar desculpas para não crer. Eu já falei sem olhar. E para encerrar, eu queria contar algo que aconteceu lá no meu trabalho. Uma pequena conversa que eu tive com um rapaz lá. Ele é cliente lá. Aí ele chega, ele mesmo fica separando a carne e passa 1 hora lá, se despachando. Aí ele falou assim, ó, porque o negócio tá meio brabo, né? Aí as carnes tá meio caras. Aí ele, que Nossa Senhora, não sei o que, nos ajude. Nossa Senhora Aparecida, parece, né? Nos ajude. Aí eu olhei para ele assim, aí eu, não é melhor pedir para Deus não. Aí ele, e tu já viu Deus? Aí eu, eita, e tu já viu Deus? Aí eu, não, mas eu creio que Ele existe. Porque eu creio na palavra de Deus, na Bíblia. E tudo que está escrito ali eu creio.
E tu se baseia em quê? Tu crê em quê? Aí, mas tu já viu Deus? Ficou tipo querendo. Aí eu. Não, falou. Não adianta discutir. Não adianta. Aí lá tem uma cama fria. Que você entra pra dentro e fecha a porta. Aí eu tava lá dentro, escuta aí, ó. 5 minutos depois eu tava lá dentro, quando a fé ele entra. Aí opa, aí eu fui lá e fechei a porta. Aí eu, ei, Jubaia, eu chamei de Jubaia. Aí eu, ei, Jubaia, tu não acredita na Bíblia não? Aí ele, falei sério, né? Aí ele, acredito. Aí eu, tu acredita mesmo? Se ele falasse que não acreditava, eu não ia falar nada. Entendeu? Mas como ele disse que acredita, aí eu, pois na Bíblia está escrito para nós não adorar ídolo e imagem. Sabia disso? E esses gestos aí que o pessoal adora a imagem. Aí ele ficou escutando, eu fiquei falando um monte de coisa que eu nem lembro. O Espírito Santo conduzindo, eu falando. Aí ele, tá bom, ficou. Aí eu fui lá pro caixa. Fiquei lá. Quando é fé, eu fui fazer a nota dele. Aí ele sentou e ele falou assim, ó. Aí, Wilson, o negócio é complicado, né, mano? Mas eu acho que a gente já sofre tanto nesse mundo rei aqui que eu acho que ninguém vai pro inferno, não, mano. Ele falou assim, deu foi pena? Aí eu, não vou falar mais nada, não. Aí eu, tu pensa assim, é? Aí ele, mano, a gente já sofre tanto aqui, né, mano? Aí eu, não adianta.